O que eu ia pregar amanhã, de manhã, eu vou pregar agora. Então, ia pegar outra mensagem. E eu estava até, cada vez que estou pedalando a bicicleta, e eu fico estudando alguma coisa. Então, eu estou estudando de amanhã cedo. Aí eu pensei, dependendo do que vier sobre visitante, eu pregaria outro assunto. Então, nós paramos Isaías 48, no versículo 9, domingo passado de manhã. E vamos continuar pela misericórdia de Deus. Deus me colocou no coração de pregar isso, né? Então, e eu peço que os que puderem fiquem em pé. Eu peço ao irmão Paulo que faça oração em meu favor, em favor da igreja, em favor que Deus colocar no seu coração. Senhor, nós agradecemos, por esse privilégio de estar na sua presença, como filhos, salvos através do sangue de Cristo derramado na cruz. E pedimos nesse momento, pela sua igreja, pelos amigos que se encontram aqui, que possamos estar dando atenção e o valor devido à sua palavra. E peço também de uma forma especial pelo pastor, o estudo de hoje da sua palavra e também, no dia, no futuro. Que o Senhor possa sempre abençoando e fortalecendo aquilo que for necessário. E isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, os irmãos, Isaías, capítulo 48, versículo... Vou começar a continuar no versículo 8. Então, o profeta Isaías dizia o seguinte: nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Então, perfidamente, na outra versão, fala deslealmente. Então, e aqui ele está falando que ele nem tu ouviste e nem conheceste. Se não ouve, como é que vai conhecer? Se não ouvir a palavra de Deus, Isaías capítulo 48, versículo 8. Se não ouvir a palavra de Deus, como que vamos conhecer? Se nós não formos em algum lugar, como que vamos conhecer aquele lugar? Se nós não for na igreja, como que nós vamos conhecer? Vou abrir um parênteses aqui. Eu falei aquela hora que eu não quero pedir por gentileza que não fique no banco lá fora, fique tudo aqui dentro. Vamos adaptar esse costume, esse hábito que aprende aqui dentro do salão. Nem que a criança chora, faz barulho, mas eu preferia que ficassem todos no banco, com os pais. Obrigado pela gentileza. Fecha o parênteses. Então, ele fala: nem tu ouviste, nem tu as conheceste. Então, para nós conhecermos, nós temos que ver, examinar, ouvir, para poder conhecer. E nem tão pouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu já sabia. Olha o que o Senhor disse, Isaías disse, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus, ele já sabia que eles procederiam muito deslealmente, perfidamente, quer dizer, deslealmente. E Deus já conhece nós, ele falou que desde o ventre, desde antepassado, que ia ser desleal, sabia que o povo dele, que Israel ia ser desleal, e que era chamado de transgressor desde o ventre. Então quer dizer, quando uma mulher ela fica grávida, pelo que o Senhor está dizendo aqui, você pode dizer assim, mais um transgressor vai vir ao mundo, mais um transgressor vai vir à luz. Não deve chamar, vai vir um anjinho,
olha aqui, chamado de transgressor, e outra fala rebeldes, desde o ventre, desde lá dentro, ninguém nasce santo, está dizendo aqui. Então Israel tem ouvidos, tem ouvido, mas não queria ouvir. E hoje, o Israel hoje de Deus, o povo de Deus, tem ouvido, mas não quer ouvir. À vista disso, eles não sabiam, era uma falta de vida voluntariosa, e portanto, uma ignorância voluntária. Você sabe que a pessoa fica em ignorância voluntária porque não quer aprender. Se ele não faz força de aprender, ignorante é uma pessoa que não conhece, é uma pessoa inocente daquilo. Eu sou ignorante disso, mas só porque eles eram ignorantes, mas voluntários, porque eles não queriam aprender. Isso desde o ventre eles não queriam. Agora no 9 ele fala assim: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venhas a cortar. Então, a aniquilação de Israel na época não escapou devido à bondade deles. Não era pela bondade deles que Deus, que não foi posto o fim, Deus não aniquilou eles. Sim, devido à glória do nome e louvor do Senhor. Deus não aniquila com este mundo, não é pela bondade do mundo, não é por nós ser bons, a humanidade, é pela glória dele, que Deus não dá um basta neste mundo, que tanto pecado que vem cometendo, quantos pecados, quantas transgressões, e Deus tolera. Olha o versículo 10: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Então, a aflição aqui é sofrimento. Quando você está aflito, você está no sofrimento, está com uma aflição intensa, para aprender a lição. Deus permite sofrimento, provação, para nós aprendermos a lição do erro. É errando que se aprende. Não é assim, se você só acertar, tem coisa estranha aí. Mas não, é errando que você aprende. Se começar a acertar, no fim você sabe o que acontece? Vem o relaxamento, vem o erro. Então, as provações, nós aprendemos com as provações, como diz Tiago. Tiago, no capítulo 1, a versão revisada, ela diz assim: tende por motivo de grande gozo quando passarem por várias provações. Lá não fala tentação, por várias provações. Então nós devemos, quando está em provações, então tira aquilo por motivo. Em vez de você tirar por motivo de pecar, de errar, de blasfemar, então tira isso. É um motivo para mim dar glória a Deus, um motivo para mim glorificar a Deus, um motivo mais para me louvá-lo, um motivo mais para me orar, um motivo mais para me ir aos cultos e à igreja se eu estou em aflição. Então eu vou tirar isso por motivo de grande gozo. Eu vou gozar com Deus, eu não vou sofrer na provação blasfemando a Deus. Então lá em Ezequiel capítulo 22 versículo 18, lá diz assim: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória, quer dizer, lixo, restolho, resto. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno.
em escórias de prata se tornaram. Quer dizer, esta passagem se refere para a mistura profana de idolatria com a adoração do Deus verdadeiro. Junta duas coisas que a humanidade faz, o mundo incrédulo. Eles misturam de religião, mistura a idolatria, que é pecado, e com a adoração do verdadeiro Deus. A prata quer dizer o Espírito Santo como um símbolo do vulcão. O vulcão, ele lança fora tudo, as escórias, tudo que vai lançando fora, que não tem proveito. Então, símbolo do vulcão de redenção e justiça. Os metais inferiores eram usados como um símbolo da injustiça, escória, está dizendo aqui, ó. Israel foi purificado no Egito e ia ser purificado depois nos dias de Isaías, na Babilônia. E será também três tempos, três sofrimentos, três tribulação. E será purificado durante a grande tribulação vindoura. Israel, que era o povo de Deus, desagradou a Deus, misturou idolatria com adoração. Então nós, irmãos, como povo de Deus, nós precisamos vigiar muito nisso, para nós não misturar a idolatria com adoração. Você adora a Deus e também é idólatra, comete idolatria. O forno da aflição sempre tem que ver com o mal fazendo parte do indivíduo, ou nação, ou igreja. Deus permitiu que alguém estourasse a porta e furtasse algo da igreja. Por que Deus permitiu? Que um vizinho aí falou, mas a igreja, o vizinho da esquina, a igreja, nem a igreja estão respeitando, mostrava com a mão assim, nem a igreja. Agora cada um de nós deve pensar, por que Deus permitiu? Pensar. Será que nós estamos permitindo, a igreja está permitindo algo que está desagradando a Deus? Isso nós vamos saber no dia do juízo, no futuro. Então, o Senhor, Ele permite aflição como no propósito que terá que a pessoa ou nação ao arrependimento. Ele permite certo sofrimento sobre provações, castigo. Ele castiga quem ama, para o arrependimento. O propósito de Deus é na frente, é para o nosso bem, para que nós arrependemos de algo que nós fazemos de errado. Até então, Israel ainda tem um grande forno de aflição ainda, pelo qual terá que passar. Olha, ele fala aqui no versículo 11, por amor de Deus. Olha, ele fala, por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outro. Isaías 48, 11. Então, se o Senhor não tivesse retirado a sua ira, que Ele talvez queria estabelecer ela, a ira dele, pôr até o fim, porque mereciam e nós merecemos. Se ele tivesse destruído a Israel, logo seu nome teria sido profanado.
E a sua glória, que é a glória dele, que ele está dizendo, teria sido dado a outro. Esse outro Deus, quer dizer, Satanás. Se Deus destrói, acabasse com toda essa nação, ou com o povo dele, com todo mundo agora, sem esperar dar chance ou tempo de um arrependimento, esperar, então Deus vai dar as vidas que ele tirar a glória, vai passar para outro, porque para outro Deus, Satanás. Aí no 12 ele fala: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, ele disse. E eu o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Olha bem, Jeová é o Deus. Ele fala: me ouça, ó Jacó. Então, quer dizer, que o Espírito Santo está impressionando Israel na seriedade, para ser mais séria, para ter uma vida mais decente, para amar mais a Deus, da situação, porque o que ele considerava eles, quem é por quem. Você tinha que ver quem é e por quem eles foram chamados. Ele diz, fala eu mesmo, quer dizer, eu sou o único, absoluto e eterno e imutável, que Deus não muda. Deus não tem dois temperamentos, e Deus é Deus, Ele é eterno, imutável. Ele fala também lá em Apocalipse, o alfa e o ômega de toda a existência. Eu o primeiro, eu também o último. Significa porque dele e por ele e nele são todas as coisas. São todas as coisas. Também no versículo 13: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Então ele diz que a minha mão fundou a terra, e a minha destra e a minha mão direita, ele mediu os céus a palmos. Deus não precisa disso para nós entender, no nosso linguajar. O céu e a terra e todas as coisas que neles há. Note bem, menos o homem estão dispostos a fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos dele. Toda a obra do universo que Deus criou funciona como ele quer. O sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, frio, chuva. Ninguém impede quando vem a chuva. Ninguém impede nada. Quando Deus permite, vem mesmo. Então, agora o homem, como que Deus deixou o homem livre, criou o homem livre de arbítrio, de escolha, o homem não está disposto a obedecer à vontade do Senhor. Pode por cristão, o cristão mais honesto que esteja, disposto a fazer a vontade do Senhor como ele merece, ninguém faz. Algum momento nós desagradamos a Deus. Não tem um na face da terra. Não tem. Só o próprio Filho de Deus. Então, Deus usa o chamado para demonstrar o seu amor e a sua prontidão ao seu povo. E é para que o povo entenda, ele atende o seu apelo. O apelo que Deus faz nas Escrituras, e ajuntar todos e ouvirem. Então Deus faz um apelo, ele fala, no versículo 14: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Ajuntai todos vós. Era para esse salão aqui, estar cheio. Ajuntai para ouvir a palavra de Deus.
ao ouvir: quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Fala o indicador. O Senhor os amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Isto é ainda mais assombroso quando ele se dá conta que o Império Romano, o Império Babilônico, na época da profecia de Isaías, nem sequer ainda existia, muito menos era um poder fixado no mundo. Antes de acontecer, quando Isaías estava falando, não tinha acontecido isso. Então, portanto, tais profecias declaram o poder inesgotável de Deus. Deus é poderoso. Mas a sua onisciência quer dizer o que ele conhece todo e tudo antes de vir. Deus conhece. Nós não conhecemos. Tudo que nós pensamos que nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Agora, Deus é soberano em tudo e em tudo. Vejam bem a onisciência de Deus e o conhecimento de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Passado e presente e futura. Olha o 15. Eu o tenho falado. Ele sempre repete. Eu, da letra maiúscula. Eu o tenho falado. Também já o chamei, e o trarei e farei próspero o seu caminho. Então ele chamou, ele tem falado, ele tem anunciado, e também ele chamou, ele fala, ele chama. Ele fala, pregou, então vem. Como Jesus fazia, ele falava, depois ele chamava para vir. Então, e o trarei, ele chama e traz junto. E farei próspero o seu caminho, o caminho que ele chamou para seguir. Ele chamou nós para este caminho, então nós vamos ser prósperos no caminho. Não próspero no dinheiro, não próspero financeiramente, próspero espiritual. Cada vez que nós aprendemos uma palavra a mais, um versículo mais, alguma coisa a mais, nós estamos prosperando. Nós estamos prosperando. Cada irmão deve ter um conhecimento sobre a salvação e mais algumas coisas para falar quando alguém de outras pessoas que perguntam, que questionam, às vezes quer falar mais do que nós, mas para ter o que falar para eles. Então a posição e o sucesso especial de Ciro são dados pelo Senhor, no caso desse que prejudicou a Jerusalém, que prejudicou o povo, e é apresentado também como levantado por Deus. Todas as coisas, governo, todos os reis, todos que prejudicou a nação, foi levantado por Deus. Tudo que acendiu a cidade foi levantado por Deus. Foi Deus que permitiu. Não é da vontade dele, mas ele permite para poder provar o seu povo. Aí ele diz no 16: chegai-vos a mim. Esse a mim se refere a Cristo. Chegai-vos a mim. Ouve isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e a seu filho. Deus Messias, falando, enviou a mim o seu Espírito. Então, o tempo em que aconteceu, se fez. Então, o pronome me, uma das últimas palavras aqui deste versículo, corresponde ao Messias vindouro. Parece ser o próprio Cristo que está falando, conforme é comum traduzido. Ele revela que o seu Espírito inspirou as profecias a falar dele. Foi Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Deus, desde o princípio, ele se deu entendimento com Israel, tinha levantado uma sequência de profetas que tinha como
com que falar para eles, inspiradamente e claramente, para que todos os que ouvissem pudessem entender, porque eram trabalhados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, nós entendemos. Se nós formos ler a Bíblia pensando em algo, só por ler corrido, como ler um jornal, como ler uma notícia, o Espírito Santo não trabalha quando você vai ler um jornal. Aí você tem que ter capacidade humana, sua sabedoria. Agora, na palavra de Deus é diferente. Mas devemos deixar que Ele trabalhe nos nossos corações em todo momento. Ou a este mundo enviado pelo Pai, que é pelo Espírito Santo, e a salvação e a obra do Deus Trino e Uno. 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha bem, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Você quer andar no caminho certinho e direito? Vamos seguir o Senhor. Então ele exalta-se aqui, primeiro, que ele está exaltando aqui, a palavra de Deus. Vamos exaltar a palavra de Deus, vamos pôr a palavra de Deus no lugar que ela deve estar. Se tem um pedestral, dessa altura, se tem outro, então vamos pôr a palavra de Deus em primeiro lugar, exaltar a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus. Não deixar de exaltar a palavra de Deus, ficar aqui e nós estivermos exaltando a palavra do mundo, exaltando o mundo. Agora, o segundo, o resultado será tremendo ganho. Então, em segundo lugar, você vai ganhar, você vai santificar, você vai ganhar em todos os aspectos da nossa vida espiritual, se nós exaltarmos em primeiro lugar a palavra de Deus. Ele fala no versículo 18: ó, se tivesses dado ouvidos, olha bem, ó, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as águas do mar. Ó, se tivesse dado mais atenção. Note bem, ele fala: as ondas do mar lança fora a impureza, assim como a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós é como as ondas do mar. A justiça de Cristo dentro de nós, ela lança fora as impurezas que estão no coração. Aí ele fala: então seria a tua paz como o rio. Vocês prestem bem atenção. O rio é sereno, o rio é paz. Quando eu era novo, até casado, eu ia pescar no Rio São João. Olha, ia à noite, você jogava o anzol, você ficava assim, aquela paz. Você escutava a água, só o barulhinho da água. Quem pescou à noite parece que era assim. Você ficava, quando daqui a pouco vinha um peixe, um barco. Você ficava que não tinha nada que vem no pensamento, é uma paz. Você fica ali. Aí fica assim, de quem pescou sabia, isso é uma delícia. Aí depois vai assim, Você fisgava, saía aquele bagre, balançando assim, tirava. Ia sempre com os companheiros, tinha os vizinhos, no rio não escutava ninguém conversar, cada um no lugar, cada um no outro assim, tudo. Aqueles que fumavam, já só via de longe, só cigarro aceso. E o rio, paz. Alguém já observou o rio à noite, Rio São João? Que tem aquele água fazia que até gostoso. Até alguns companheiros falavam assim: você quer esquecer do mundo, da dificuldade? Vai pescar, fica no rio. Você fica entendido, Senhor. Então eu lembrei disso. O mar já é agitado. O mar joga tudo quanto é impureza.
Então aqui ele fala: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então cessaria a tua paz, se tivesse dado ouvido, como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Aí a justiça tira toda quanto é impureza, porque as ondas do mar vai jogando tudo, vai traz na praia, tudo quanto é lixo que os navios jogam lá, tudo vai indo, vai parando em todo lugar na praia. Então, vejam bem a importância de ouvir. Ainda no 18: oh, se tivesse dado ouvidos. Olha, às vezes nós vamos falar isso, irmãos, um dia. Por que eu não ouvi? Por que eu não tinha mais ouvido nas palavras de Deus? Por que eu não fui mais aos cultos, mais que eu deveria ter ido? Deus, ele revela aqui um desejo compassivo por seu povo, a fim de que o povo encontrasse paz. O próprio povo de Deus, às vezes, ele está sem paz, não há paz interior. Ele deve ter a paz interior e a paz exterior. Ele quer que o povo encontre mais a paz que ele oferece. Além da salvação, tem muitas coisas para nós. Encontrar-se a paz, vivendo para Deus, não viver para nós mesmos, não viver para o nosso ego, não viver para o mundo. É conforme disse antes: na sua vontade está a nossa paz, como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então estas frases representam também vida abundante, pura, a vida do cristão. A paz e a retidão andam juntos. A paz e a retidão. A paz e a retidão quer dizer que a honestidade da pessoa. Se você tem paz, você é reto para com Deus. Se tem retidão, andam juntos. Como diz lá em Salmos 85:10. A ideia desta passagem também é que Israel deve tentar guardar os ensinamentos. Ainda tem tempo. No melhor que seja de sua habilidade. Se nós, povo de Deus, como povo de Deus Israel, tem habilidade para servir a Deus, se nós hoje temos habilidade para falar, tem habilidade para falar tantas coisas, então deve ter habilidade para pregar. Se tem habilidade de cantar, vamos cantar mesmo, abrir a boca para cantar, louvar o Senhor. Então, na verdade, não são capazes de fazer, mas se eles deveriam tentar. Às vezes a pessoa tem habilidade, ele conhece, mas ele não tenta fazer, ele não quer fazer, não procura fazer. Então nós devemos tentar, mas não tenta fazer. Eu não consigo. Quer aprender a tocar um instrumento? Tenta, esforça para aprender, que aprende. Só ter vontade e tentar fazer, procurar, praticar. Então, se ele sinceramente tivesse pelo menos tentado a ouvir, nem ouvir, a pessoa não tenta ouvir. Precisamos ouvir. Ouvir quem? O Senhor lhes teria abençoado abundantemente. Se nós ouvir o Senhor, ouvir os conselhos do Senhor, vamos evitar muitas tragédias. Ele vai nos abençoar ricamente na vida espiritual
e na vida material também. Então, vamos estar falando no versículo 19, a descendência, ou a posteridade, uma promessa feita primeiro a Abraão, que está em Gênesis 17:6, Salmo também 151, e assim foi até hoje, e vai até o fim deste reino, e continuará. Deus, quando chama, quando a gente ouve, e quando a gente atende o chamado dele. Versículo 19: também a tua descendência seria como areia. A outra versão fala areia do mar. Aqui fala, seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas, como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído de diante de mim. Grãos, quando você planta grãos, quantos não saem? Você planta um grãozinho de arroz, e depois, quantos grãos de arroz você vai colher? A gente precisa fazer uma esperadinha para contar, mas depende da terra, né? Quantos? E o arroz por via, né? Falava por via, não sei se a palavra era correta. Você plantava um tanto na vargem, no prédio, dava 14 assim, então por via. Agora, um caroço, um grão, quanto? Então ele está falando, como areia do mar, e os que procedem das tuas entranhas, procedem, os que vêm, os que vão da tua descendência, que chegou até nós estamos hoje, são como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Então esta profecia olha para adiante, para frente, por volta de uns 200 anos, a história diz, quando Israel estava retornando da dispersão, e também olha para o momento presente, né, devido à crucificação de Cristo, que Israel crucificou a Cristo. Quando estava falando Isaías, falando deles, presente, falando do futuro, e depois da crucificação de Cristo. Eles a si mesmos se cortaram. Não foi Deus que cortou eles que cortaram. É uma coisa da pessoa mesmo por sua vontade. Eu me corto de seguir a Deus. Eu me corto da igreja, de frequentar a igreja. Eu não quero fazer mais parte. Às vezes chega algum momento que a igreja tem que cortar. Que teve uma vez que aconteceu, eu vi falava nem que corta, e eu continuo. Eu vi isso que passava. Mas aqui eles se cortaram. Se cortaram de Deus como uma nação, foram-se ao esquecimento e na realidade foram espalhados por toda parte do mundo. Aí espalharam para toda parte do mundo, ficaram extraviados, ficaram dispersos. Ora, ouvinte, sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, onde Abraão viveu uma boa parte da vida dele, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até ao fim da terra. Dizei ao Senhor, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Mente bem, os filhos de Israel devem abandonar Babilônia e os seus ídolos. Quantos hoje que precisa abandonar também os seus ídolos? Quando eu falo em ídolos, né, vamos pensar que era aqueles quadros, aquelas imagens. De primeiro, quando eu não era cristão, quando eu falava ídolo, para mim eu só pensava em imagem. Eu não sabia que eu poderia ser um ídolo.
Eu não sabia que as coisas que eu mais gostava poderiam ser um ídolo. Eu era um perdido. Nós éramos perdidos. Nós éramos perdidos. Então ele fala: fugir de entre eles, caldeus. Você foge, e agora ele fala: e anunciai com voz de júbilo. Vamos sair anunciando. Nós saímos do mundo, nós saímos dos outros lugares que nós estávamos. Agora nós vamos anunciar, porque no mundo não tem o que anunciar. Se você estiver no mundo, você vai anunciar o que para o mundo? Quando nós estávamos no mundo, o que nós íamos anunciar para o mundo? Se tudo estava no mesmo caminho, todos perdidos, anunciar o quê? Era cada um para si, o ditado que diz: Deus para todos. Cada um queria viver para si. Agora, ele fala: anunciar com voz de júbilo, cantar, alegrar, fazer ouvir isso, e levantai-o até ao fim da terra. Até ao fim da terra, dizer: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então, tentar até para os limites da terra, levar a palavra de Deus, levar também que é a sua libertação. Então nós falamos o quê? Tem que falar da nossa libertação, da nossa salvação, que foi devido ao Senhor e não devido a nenhum Deus falso, porque o Deus falso não liberta ninguém. Nós fomos libertados pelo Senhor. 21. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a rocha e as águas correram. Está em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Então a promessa é que Deus administraria a sua passagem exatamente como ele fez para os seus antepassados, há tantos séculos antes. A rocha era Cristo, que simbolizava Cristo. Quando Moisés bateu na rocha, então feriu para sair água, a rocha simbolizava Cristo. Então, para Israel, quando saiu do Egito, a rocha era Cristo. Quando saísse da Babilônia, e nós saímos também para seguir a Cristo. Como que a gente saiu para seguir a Cristo? Não vamos seguir Ele, vamos parar no meio do caminho, vamos ficar atrasados, vamos acompanhar quem está seguindo, não é, irmãos? Quando a gente faz um propósito de seguir a Cristo, vamos acompanhar. Você nota bem que quantos anos tem essa igreja que ela vem caminhando? Se alguém fica para trás, ela está caminhando. Todos os cultos que eu estou aqui, eu vejo os irmãos. Os irmãos vejam os irmãos. Vamos indo. Até quando Deus permitir, até quando Ele nos chamar para a morada eterna. Por que nós vamos atender o chamado do maligno? Temos que continuar atendendo o chamado do Senhor. Então o profeta aqui lhe relembra a saída do povo do Egito e como Deus na ocasião proveu o necessário para o seu povo. Se Deus nos chamou, Ele proveu o necessário. Fim do 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Olha bem. Então essa profecia, ela encerra com uma promessa e uma advertência. Aqueles que o seguem nunca terão sede. Irmãos, como você vai estar com sede se você está perto da água, da fonte da água? Você não vai ter sede.
Então, aqueles que o seguem nunca terão sede, enquanto aqueles que não o seguem não terão paz. Quem segue ele não tem sede de mais nada, de paz, de nada, de salvação, não. E aqueles que não seguem, não tem paz, fica desanimado, fica cabisbaixo, fica mais que as coisas mercê de Satanás. Como é eterno o fluir das águas, da água da vida da rocha. A água da vida que Jesus disse para a mulher samaritana, palavra de Jesus dizendo para aquela mulher samaritana, ela veio, não foi por acaso. Deus tem um plano, Deus está no controle de tudo. Às vezes nós falamos assim, por acaso. Se nós usamos muito falar por acaso, então quer dizer que por acaso isso aconteceu do nada à toa. Quer dizer que não tem ninguém no controle disso, tem Deus. É Deus. Quando aquela mulher veio, Jesus estava no poço. E o poço era fundo. Aí Jesus disse para a mulher, pediu água. Dai-me água. Ela falou, como tu tirar? O poço é fundo. Aí Jesus falou para ela assim, se você me pedisse água, eu daria água, que nunca mais você ia ter sede. Ele daria a água da vida. Ela estranhou. Então me dá essa água, que eu não preciso vir aqui buscar água e tirar água. Imagina só, você não precisa beber água, não precisa alimentar mais nada. Resolvi o problema. Ela não estava entendendo que Jesus estava falando, se você beber da água que eu lhe der, olha bem, essa água é a salvação. Ela dentro lá brotará numa fonte de água que jorra para a vida eterna. Você sabe o que é jorrar para a vida eterna? Não se perde. Então ele disse aqui, e essa água aqui da vida da rocha ferida, assim será eterna. Se essa água é ferida, essa rocha ferida, ela é eterna, a miséria também dos que não o seguem, cada vez piora a situação. Miséria eterna, pior a situação. Então, quando ele fala a rocha foi ferida, porque Cristo foi ferido na cruz, do lado saiu água, feriram Cristo na cruz, além de derramar o sangue, ainda deram a última flechada para ver se estava morto. Saiu água, sangue não tinha mais. Então por isso que diz o Senhor, não há paz para os perversos. O mundo não tem uma alternativa. Vou falar outra alternativa. Ele não tem uma alternativa quanto ao seu Salvador. É Jesus Cristo e a vida eterna, ou impiedade, ou miséria eterna. Não há outro entre os dois. É Jesus Cristo. Ele é a salvação eterna. Agora nós vamos entrar no capítulo 49. O servo do Senhor é luz dos gentios. Onde parar amanhã de manhã continua. Olha bem no versículo 1, ele diz: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Quando falou desde o ventre, ele não tinha nascido. Eu
Vou falar de mim. Cada um que é salvo pode falar dele no pensamento. Eu, Sebastião, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, antes de existir tudo. Eu fui chamado. E Deus, na sua onisciência, no pré-conhecimento, sabe o que é pré-conhecimento? Ninguém de nós tem pré-conhecimento. Nós tem pós-conhecimento. Nós sabemos o que aconteceu depois que aconteceu. Agora ele tem no pré-conhecimento dele, presciência, porque ele conheceu antes. Então note bem, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas, lá dentro de minha mãe, falou, fez menção do meu nome. Sabe o que é menção? Ele pronunciou o nome. Ele fez como fosse uma proposta do meu nome. Para mais, ouve-me. Mas só que o orador aqui nesse versículo 1 até o 6, sabe quem é? O Messias. Ele convida os habitantes das ilhas e o povo, todo o mundo, gentil, para que ouvisse. Nós somos chamados, ele sabia que nós ia atendermos. A frase que o Senhor me chamou desde o ventre fala da encarnação dele para salvar a família humana. Eu falei antes de nós, que também somos chamados desde o ventre e atendendo, e agora falando do Messias. Foi chamado para salvar, para morrer numa cruz, salvar a família humana, incluído que eu estamos no meio dessa família, graças a Deus por isso. Deus tinha que ser feito homem, em carne, como nós, da mesma natureza nossa, viver como nós vivemos dia após dia, só que ele viveu pouco. Lá em 53, nesse livro, fala que ele foi cortado antes do tempo, não deixaram o Senhor Jesus viver 33 anos, jovem. Tem alguém aqui de 33 anos? Tem mais? Outra? Tem um homem de 33 anos? Eu vou fazer. Quando? Novembro. Mas está aí, está assistindo. Olha, a idade de Cristo. Olha, Cristo, desde menino, ele confundia os sábios. Ó Jesus, que ele era Deus, era e é Deus. Então Deus homem, ele seria chamado que nome? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Quem canta o hino sabe o que quer dizer Emanuel? Os que não sabem. Aquele que canta, pega o hino 59 e tanto, que é o Emanuel. Quem não sabe o que quer dizer Emanuel? Vai aprender agora. Todos sabem? Bom, diz que não sabe. Quem falou? Emanuel é Deus conosco. Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. Capítulo 7, 14 fala. O servo fiel aqui é chamado de Israel, veio para seu povo. Esse servo é distinto do Israel infiel. O servo conquista através da pregação. As palavras de Deus são eficazes. Estas metáforas do versículo 2 retratam a eficácia da palavra de Deus, que é a espada aguda de 2 gumes ou 2 fios. Por que fala isso? Que ela corta dos 2 lados, fura e corta. Então a palavra que está aí lá em Hebreus, se não me engano, é o capítulo 4. Eu acho que é. Então o servo
o servo ele conquista através da pregação. A pregação de Deus, quando nós pregamos para alguém, fazemos apelo ou pela pregação, pela palavra de Deus que nós conquistamos o coração das pessoas. Alguém me conquistou usando a palavra de Deus. Os irmãos têm tanto para falar que pregou para mim. O irmão Antônio pregou muito para mim na farinheira e eu ficava sondando a vida dele. Olha como é que é, o ímpio é assim, irmãos. Você vem pregar para o ímpio, você tem cuidado, que vai sondar a sua vida. Eu ficava espiando ele, como diz o antigo velho, né? Ficava só espiando. Se eu vejo ele fazer algum escândalo, palavrão, tudo, porque ele ficava me... Na época eu falava me perturbando. Um dia veio um membro da igreja, não vou falar o nome, ele já morreu. Eu estava trabalhando de saqueiro na farinha, que é o meu serviço lá. Eu via que ele queria falar, mas como que ele mostrou medo, aí eu fiz cara feia. O Antônio podia fazer o que fosse, porque ele não tinha medo. Tinha medo de cara feia. Então, e esse homem de olho não achou jeito de falar para mim, porque eu não queria entrar. Ele veio um dia na minha casa, eu morava aí, e ele não teve coragem de falar, porque eu não dava. E aí tinha uns que eram usados, os meus irmãos, minhas irmãs, eram usados. Chegava e falava, me ofendia. Eu batia de frente com eles. Então, no fim, era a palavra de Deus que eles estavam falando. A gente tem que falar, não pode ter medo de parente, de ninguém. Dê oportunidade, vamos falar da palavra de Deus. Então vamos parar aqui no versículo 1. O servo de Deus, ele conquista não por palavra dele, mas pela pregação da palavra de Deus, acompanhada com o testemunho. Porque se a gente falar e fazer o que eles fazem, então a palavra de Deus, ela vai ser, não ser eficaz. Às vezes a pode produzir fruto para frente. Então, ela é como uma espada de dois gumes. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã possamos estar aqui para cultuar o santo nome de Deus, culto de manhã. Continuamos essa mensagem. Se Deus permitir, não sei amanhã o que pode acontecer, né? Esperamos estar aqui e à noite também. Espero os irmãos que vieram hoje, procure vir amanhã. Pai, um propósito. Quem sabe vem os outros que não vieram. Deixa os problemas, entrega para a mão de Deus. Deixa a dificuldade. Olha que o irmão Félix falava tanto no sábado, e as irmãs achavam ruim para o irmão Félix. Você sabe o que o irmão Félix falava? Eu falo agora especialmente para as cozinheiras. Não fica fazendo aquele almoço, não. Faz como eu, uns macarrãozinhos assim, com água e sal, assim, e vem para a igreja, que você não ganha mais. Todas as manhãs, quem queria fazer almoço, vem para a igreja. Lembra que o irmão Félix falava todo sábado à noite, entusiasmando, orientando para vir. E ela falava, o irmão Félix é fácil para ele sozinho, quando eu escutava falar. Eu não falava até para ele, mas ele levava na boa, assim, né? Educado, mas ele era firme. Então, até amanhã, se Deus quiser.